sou a Liv, eu sou artista visual e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre o Projeto Prisma, que foi uma experiência onde eu me propus a entrevistar e pintar o retrato de 3 artistas. E finalizei a série de 4 retratos com um autorretrato. Eu queria falar um pouco sobre o processo, porque foi uma descoberta onde eu me propus a investigar um pouco sobre a poética pessoal de cada artista. Então, a Cassiane pinta aquarela, a Duda é música, o Ralph escreve. E eu percebi que durante esse processo, eu mesma estava investigando a minha poética pessoal, investigando a minha maneira de criar. E eu entendi que quando a gente se expressa, quando a gente se comunica, a gente está sempre colocando coisas que são nossas em relação ao que é dos outros, assim. Eu achava que de início o que seria proposto nas entrevistas mudaria radicalmente o resultado das telas, mas no fim das contas, muito da minha perspectiva tá ali. E eu pude ir entendendo cada vez que eu pintava um quadro por qual caminho eu queria seguir, assim. Claro, limitada dentro da técnica que eu ainda estou desenvolvendo e que sempre vai estar em desenvolvimento a minha vida toda, mas por mais que as conversas, as entrevistas me trouxessem, né, pontos de partida para algumas coisas e ideias de como executar isso, eu sempre acabava voltando para uma coisa mais, acho que diz respeito à minha perspectiva mesmo, assim. E isso foi muito interessante, assim, porque eu sinto que eu tomei emprestado um pouco, né, da perspectiva desses 3 artistas, mas também a coisa toda se transforma numa terceira coisa, assim, numa coisa totalmente diferente. A gente que é artista acaba criando outra realidade, né, a partir da que existe. Então, eu penso assim, que esse retrato ele não é tanto em relação à pessoa que foi retratada, mas talvez tenha muita relação com quem fez esse retrato, mas ele também é uma coisa por si só, assim. Eu imagino que a obra ela seja uma entidade própria, sabe? Uma terceira coisa. Então, eu descobri algumas coisas a respeito do meu trabalho que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, na minha investigação a respeito da minha própria poética pessoal. Uma das coisas que eu descobri é que, por mais que o aperfeiçoamento da técnica ele seja necessário, a gente precisa pensar sobre o que move a gente a estar fazendo aquilo, como que a gente quer se expressar e como que talvez isso vai ser recebido por outras pessoas, sabe? Talvez eu tenha uma sensação a respeito de uma imagem que seja totalmente diferente da sensação que a mesma imagem produz em outra pessoa. Então, eu sinto que esse é um campo eu sinto que isso é uma coisa ainda muito que a gente não tem controle sobre essas coisas, que a gente joga a nossa expressividade no mundo, joga a nossa poética, pega o que a gente percebe ao nosso redor e torce, distorce ou arruma, desarruma a partir da nossa própria subjetividade, a partir de uma perspectiva que é muito própria, que pode entrar em contato com outras, mas que é o que eu já falei, assim, vai sempre se transformar numa terceira coisa. Então eu queria dizer que foi muito marcante, assim, eu ter feito essa experiência, ter saído desse processo que é normalmente solitário, né, que é o processo de pintar ou desenhar, e ter me proposto a fazer isso junto com outra pessoa e tentando colocar um pouquinho que seja da perspectiva dela ali no resultado final, né? Eu espero que vocês gostem dos vídeos ou das entrevistas. E eu sinto também que no momento em que eu cheguei no autorretrato, eu fiquei me perguntando as mesmas coisas que eu me propus a investigar com as outras pessoas, assim, como cada um falou da sua trajetória desde o início,
de quando começou a fazer arte, e como cada um tenta elaborar assim o que seria a sua poética pessoal, quais as imagens que eles têm a respeito da própria arte, né? Esse é um momento em que a gente sai do nosso ponto de vista para tentar virar um observador de si mesmo e pensar e elaborar, raciocinar a respeito, trazer em palavras a respeito do fazer artístico, que é muitas vezes abstrato e um impulso não racional. A gente está sempre indo e vindo, né, dessas duas coisas. E eu acho que essa investigação, ao mesmo tempo que eu sinto que causou um certo estranhamento nas pessoas pararem para responder uma pergunta sobre uma coisa que é tão complexa, né, que é o que nos motiva a mudar a realidade e criar uma nova na nossa arte. Eu me senti também assim da mesma maneira, perplexa da mesma maneira, mas entendendo que talvez essa seja uma busca para sempre.